O corpo do assessor parlamentar Vanderlei Nascimento foi sepultado agora há pouco no cemitério Parque Bom Jesus, em Cuiabá. E a gente tem novidades sobre a morte misteriosa do servidor público. A nossa equipe teve acesso às imagens das câmeras de segurança de uma praça de pedágio na BR-163. Estas imagens mostram um dos suspeitos, acompanhado de uma mulher e uma criança, chegando em Sinop. Lá ele deixou o carro da vítima. As investigações ainda estão em andamento e apontam para uma relação ainda a ser entendida entre a vítima e os suspeitos. Ontem nós compartilhamos com você, aliás, que um dos suspeitos estava na célula de oração realizada quinta-feira na casa do Vanderlei antes dele desaparecer. Entenda tudo isso na reportagem do Rafael Medeiros. No dia 15 de dezembro do ano passado, o assessor parlamentar Vanderlei Leandro Nascimento procurou a polícia. O servidor narrou no boletim de ocorrência que dormiu e, quando acordou, não encontrou mais o carro dele na garagem e acionou o seguro. O veículo foi encontrado bloqueado em um condomínio no Cochipó e Richard Aguiar Silva, de 19 anos, foi preso na época. Com ele, um adolescente de 17 anos. Dias depois, Richard foi solto e essa semana preso de novo. Ele é um dos suspeitos de ter matado e roubado o assessor parlamentar. Esse vídeo foi gravado pelo circuito de segurança de uma praça de pedágio na BR-163, sentido norte de Mato Grosso. O motorista é Richard Aguiar da Silva, de 19 anos. Repare que o criminoso está com o carro da vítima. Parece estar feliz, sorrindo. Uma das câmeras mostra que o suspeito está ao lado de uma mulher. Não é possível ver, mas no banco de trás tem uma criança. O carro foi deixado em Sinop e o casal e a criança locaram um carro de aplicativo. Eles pararam em Lucas do Rio Verde e se hospedaram em um hotel próximo à rodoviária. No dia seguinte, seguiram sentido Nova Mutum, onde a polícia prendeu o suspeito. A mulher e a criança que estavam no carro foram liberados. A polícia acredita que ela não teria envolvimento com o crime. A polícia chegou até Richard depois que prendeu Murilo Henrique Araújo, de 18 anos. Esse vídeo mostra o momento da prisão dele. Esses dois homens de bermuda e camiseta são policiais à paisana, de Terra Nova do Norte. Eles seguiam os passos de Henrique, que tinha como destino Guarantã do Norte. Henrique estava com um notebook e cartões de crédito do assessor parlamentar. Ele confessou o crime. A Polícia Civil trabalha agora para tentar esclarecer de fato as causas que levaram à morte do assessor parlamentar. E, claro, tentar identificar outras pessoas possivelmente envolvidas nesse homicídio. Mas o que se sabe até agora é que a dupla que foi presa essa semana tinha uma relação íntima com o assessor parlamentar. Inclusive, os suspeitos frequentavam a casa do servidor público. No dia do sumiço dele, um dos criminosos passou o dia na residência. Participou, inclusive, de uma célula religiosa à noite. E depois que acabou a célula, ele foi levar o Richard, foi levar ele na casa, no escritório onde ele trabalhava. Mal ele sabia que estava sendo levado para a morte, né? A gente espera que esses meninos não saiam da cadeia, que a justiça seja feita, né? A justiça do homem, porque a justiça de Deus vai ser feita, independente do tempo. Deus vai cobrar deles, sim. E que esse pessoal entra com profundidade sobre o caso do meu irmão, não deixar ficar impune, né? Para que outras famílias não venham sofrer a mesma coisa que a gente está sofrendo.
O corpo de Vanderlei Nascimento foi encontrado em avançado estado de decomposição em uma área de mata na região do Pedra 90. A polícia confirma que o servidor público morreu asfixiado. Nós temos aqui acesso a algumas peças, né? Tanto da DHPP, né, que é especializado de Cuiabá, quanto também do flagrante feito lá em Terra Nova do Norte pelo Dr. Getúlio, em que o suspeito lá confessa a prática delitiva, tá? Explica a motivação, bem como também o conduzido aqui, agora flagranteado, também confessa o que aconteceu. Mas segundo eles, a vítima foi asfixiada e o corpo foi ocultado, né, numa região da capital, encontrada pela DHPP, tá? Na noite de ontem. A família espera por justiça. A justiça de Deus não falha. Ela não tarda. Ela chega na hora certa, mas não falha. Você não sai daqui sem TV. Onze horas e 23 minutos. Eu já vou comentar esse caso também. Tenho perguntas e esclarecimentos que eu preciso compartilhar com você, telespectador. Antes, eu quero conversar com o Rafael Medeiros, porque ele tem atualizações das audiências de custódia da dupla que foi presa pela morte do assessor parlamentar. No telão do SBT Comunidade, Rafael Medeiros compartilha com você, a partir de agora, os detalhes das decisões. Rafa. Pois é, Trindade, uma das audiências de custódia aconteceu ontem à tarde, ali no município de Terra Nova do Norte, onde o primeiro suspeito foi preso. De acordo com o juiz Ricardo Frazon, o criminoso ele foi encaminhado para uma cadeia pública na cidade mesmo até uma determinação, até uma nova determinação judicial, já que a defesa dele pediu a transferência aqui para a capital. Ele está sendo defendido pela Defensoria Pública do Estado. O magistrado manteve preso Murilo Henrique Araújo de Souza, de 18 anos. Ele foi o primeiro a ser preso em Terra Nova do Norte, dentro de em uma van, e ele estava seguindo o sentido Guarantã do Norte. Na decisão, o magistrado apontou que a manutenção da prisão se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, já que o suspeito poderá se furtar de eventual condenação a ser aplicada. Ou seja, o criminoso solto, ele pode fugir e aí atrapalhar as investigações. De acordo com o magistrado, na decisão, o juiz classificou Murilo como uma pessoa violenta e fria. Já Richard Aguiar da Silva, de 19 anos, inclusive é aquele suspeito que nós trouxemos na reportagem, que teria roubado ou furtado o veículo do assessor parlamentar em dezembro do ano passado, ele segue em Nova Mutum. O juiz de Lucas do Rio Verde determinou que quem deve conduzir a audiência de custódia seria um magistrado de Nova Mutum, já que ele foi preso nesta cidade. A audiência, então, ainda não aconteceu, deve acontecer hoje, segundo a assessoria do TJ, no período da tarde. Richard continua em uma delegacia ali do município de Nova Mutum. Então, só atualizando, dos dois criminosos que foram presos, Murilo Henrique, de 18 anos, já foi para o presídio, vai aguardar preso até que as investigações concluam. Já Richard, ele vai passar pela audiência de custódia hoje, no período da tarde. Quem deve conduzir a audiência é um magistrado da cidade de Nova Mutum. As informações são essas, Trindade. Rafa, muito obrigado pelas informações. Eu preciso compartilhar alguns detalhes com você, telespectador da SBT Comunidade. Estes são os dois suspeitos, confessaram, mas ainda são considerados pela legislação brasileira como suspeitos, por isso que eu uso aqui essa palavra, de terem assassinado o assessor parlamentar Vanderlei Nascimento. Eu tive acesso. Eu li o depoimento dos dois. Os primeiros depoimentos deles à Polícia Civil. Por que eu não estou compartilhando aqui as informações que eles contaram à polícia? Porque eu tenho um hábito meu de não acreditar em bandido. Por isso que quando trabalhei na rua, como repórter policial, nunca entrevistei alguém na central de flagrantes. Porque a chance dele lá contar a verdade é mínima. A minha crença vem do trabalho da Polícia Civil, do trabalho de investigação da Polícia Civil. Eles apresentaram uma série de denúncias
numa tentativa, talvez desesperada, de justificar as ações. Mas a gente precisa se atentar aos detalhes. Nos depoimentos, eles contam que usaram um cabo de carregar celular para estrangular a vítima. Ela morreu asfixiada. A polícia ainda não sabe o local que ela morreu. Se ele foi assassinado em casa, no carro, no escritório, a polícia ainda não sabe. Mas eles mataram a vítima asfixiada com um cabo para carregar celular. Meu amigo e minha amiga, quem faz isso e aparece horas depois sorrindo numa imagem, é o quê? Vou eu aqui acreditar no que uma pessoa dessas está falando? A vítima não está mais aqui para se defender. Traz para mim a imagem que nós mostramos ontem aqui para o telão, do momento que o primeiro suspeito foi preso lá em Terra Nova do Norte. Olha a frieza. Ele ainda estava na viatura da Polícia Civil. E o policial começa a perguntar para ele onde estava o corpo, porque encontrou com ele os cartões e o notebook da vítima. Olha como ele responde com frieza. Solta um trecho da reportagem de ontem aqui no telão e só aqui. Ele tá lá perto do lixão, numa rua, depois da borracharia, numa subida e descida assim, numa rua que tem um T, tá aí na beira da estrada assim, numa cerca que tem uma rocha assim. Em que bairro? Segura a imagem para mim. Algum sinal aqui de arrependimento? Uma calma, uma tranquilidade assustadora. Horas depois de ter assassinado uma pessoa com um cabo de carregar celular. Depois a nossa equipe teve acesso. Separa para mim aquela imagem, o flagrante exclusivo aqui do SBT Comunidade, do momento em que um dos suspeitos passa pelo pedágio. Traz a imagem dos dois primeiro. Um preso em Terra Nova. Esse aqui foi flagrado pela câmera do circuito de segurança de uma das praças de pedágio da BR-163. Pelo menos para isso o pedágio serve. Sorrindo, momentos depois de ter assassinado uma pessoa asfixiada. Você, meu amigo, você, minha amiga, acreditaria em versões compartilhadas por pessoas que expõem esse tipo de comportamento? Eu não consigo acreditar. Tem a imagem da câmera de segurança? Aqui. Olha essa imagem, pode soltar ela. O Rafa destacou na reportagem. Ele está conversando com uma mulher, pagando pelo valor da praça, sorrindo como se nada tivesse acontecido no carro da vítima. Olha isso. Vou eu acreditar no que ele conta? Se a polícia, ao longo do inquérito, pode segurar a imagem, entender que aquilo que eles contaram nos depoimentos é verdade, aí sim eu trago as informações para você. Enquanto isso, não. Enquanto isso, não. Porque a vítima não está aqui para se defender. É injusto compartilhar versões apresentadas por criminosos sem que a pessoa esteja aqui para se defender e sem que a polícia fale. É verdade. Concluímos que de fato foi isso que aconteceu. Não vou fazer isso. Não vou. Mas a gente vai continuar investigando.